Oi, estudantes, tudo bem? Eu sou a Ju, professora de Biologia aqui do curso Enem Gratuito. E hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre um assunto muito interessante, que são as evidências da evolução biológica. Esse conteúdo ele vai ser muito relevante para você conseguir responder questões relacionadas à evolução, principalmente as questões que costumam aparecer sobre darwinismo e a seleção natural. Então, se você não lembra muito bem desse conteúdo, não lembra muito bem da teoria da seleção natural, eu te indico que você veja essa aula que vai aparecendo aqui no card. Nessa aula, eu diferencio as duas teorias evolutivas mais frequentes no seu Enem, no seu vestibular, que são o lamarckismo e o darwinismo. Bom, se você já sabe tudo desse assunto, vem comigo e vamos estudar então as evidências da evolução. Bora lá! Bom, para começar, vamos falar de uma evidência muito interessante, que são os fósseis, o registro fóssil. Mas o que é um fóssil? Bom, a gente costuma pensar, quando a gente está falando de fóssil, no osso do dinossauro, né? Mas não é somente ossos de dinossauros e não somente daquela forma registrada em rocha que a gente vai encontrar um fóssil. Existem diferentes formas de fossilização. Então, para começar, vamos relembrar que existem diferentes materiais que podem ser fossilizados, porque afinal um fóssil é um resto ou um vestígio de ser vivo preservado. Então, nós podemos ter fósseis muito comumente de partes duras, como os ossos, como eu acabei de falar, mas também, por exemplo, de conchas e outras partes duras de animais e também de plantas. Isso mesmo, a gente tem também fósseis de caules, por exemplo, de plantas, de troncos, de árvores que viveram no passado, tá bom? Além disso, a gente também pode ter registros ainda mais interessantes, mais esquisitos, como, por exemplo, registros de ovos e até mesmo de fezes, que a gente chama de coprólitos, e ainda vestígios de pegadas. Então, veja, fossilização compreende muitos diferentes registros de seres vivos que viveram no passado. E como eu estava falando, existem diferentes formas de fossilização. Mas para que todas elas aconteçam, é necessário que existam condições específicas para a fossilização. Condições muito especiais. Essas condições geralmente estão relacionadas com um atraso na decomposição dos seres vivos. Como assim? Bom, a decomposição, você sabe que é um processo extremamente comum na vida dos seres vivos. É através da decomposição, da ação de bactérias e fungos, que a matéria orgânica que pertenceu a um ser vivo é reciclada e é transformada em matéria inorgânica. Então, para que eu tenha uma fossilização, uma preservação desses restos, eu preciso diminuir ou desacelerar ou impedir a decomposição desses seres vivos que viveram no passado. E como que faz isso? Bom, vou dar um exemplo. Digamos que tem lá um lago e que de repente ocorra uma avalanche e vários seres vivos que viviam naquela região sejam soterrados. Então o que vai acontecer? Esse soterramento, esses muitos sedimentos sobre seres vivos, pode gerar naquele soterramento um ambiente sem oxigênio. E essa ausência de oxigênio pode dificultar a decomposição e permitir dar tempo para que ocorra a fossilização. Uma das maneiras de ocorrer a fossilização nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando, seria com a ação de moldes. Então está lá um peixe que foi soterrado. Então o que vai acontecer? Os sedimentos vão se moldar, formar um molde em volta daquele peixe. Vão se solidificar em volta daquele peixe, formando um molde na rocha. Então é como se fosse um baixo relevo naquela rocha. E ainda pode acontecer um outro processo com o tempo, que é a formação do contramolde. Nesse contramolde, essa região aqui que foi formada, né, de baixo relevo na rocha, vai ser preenchida por sedimentos, formando então um fóssil 3D ali em volta, né, ali dentro daquele molde, certo? Nesse caso, como eu falei, é mais comum que a gente tenha a preservação de partes duras. Entretanto, pode haver condições muito específicas também de preservar partes moles dos seres vivos. Porém, além dessa clássica fossilização em rocha, a gente pode ter outras fossilizações, como eu falei para vocês. Um exemplo bem bonito, bem interessante, é a fossilização em intrusão em âmbar. O âmbar é uma resina fóssil, ou seja, imagine lá uma floresta, lá milhões e milhões de anos atrás, e um mosquitinho pousa sobre uma árvore. E o que vai acontecer? Uma resina da árvore, sem querer, escorre sobre esse mosquito, de maneira aleatória. E ele fica preso dentro daquela resina. E ela forma ali uma cápsula, né? Um envoltório naquele mosquito, que acaba sendo preservado ao longo de milhões e milhões de anos. Então é uma preservação muito interessante, porque consegue preservar formas muito delicadas daquele inseto que ficou ali. Inclusive, o Jurassic Park, lá o primeiro filme de Jurassic Park,
usa esse exemplo lá para dizer de onde vinha o material biológico que formaria os dinossauros do filme. Que é uma ficção, né, gente? Mas seria muito interessante, muito legal se fosse verdade. Além da fossilização em âmbar, em intrusão no âmbar, a gente também pode citar a mumificação, que é quando a gente tem uma formação, a preservação de um ser vivo completamente, de um animal completo. Isso pode acontecer, por exemplo, quando a gente tem um congelamento desse ser vivo, como que a gente tem visto recentemente, né, nas descobertas de mamutes lá no hemisfério norte. Esses animais congelados completamente em geleiras e que conseguem preservar até mesmo o que o animal se alimentou antes de morrer. Então, uma preservação fóssil muito rica, muito interessante, que nos dá muita informação sobre aquele ser vivo. Outro tipo de fossilização é o que a gente chama de impressão. Imagina lá que tem uma rocha há muitos milhões de anos atrás e cai uma folha de uma árvore sobre essa rocha. Ela ficou um pouquinho colada por conta da umidade, mas no outro dia secou e ela foi arrastada. Porém, ficou lá uma marca, né, de matéria orgânica proveniente daquela folha. E a poeira foi se acumulando ali e grudou naquela marca de matéria orgânica, formando uma impressão. Então, a gente também pode ter essa preservação da forma de um ser vivo, de uma folha, através da impressão, da sedimentação sobre matéria orgânica, formando como se fosse uma estrutura 2D, um desenho daquele ser vivo que viveu no passado. Bom, e o que os fósseis todos esses processos de fossilização nos mostram? Que existiram seres vivos que viveram no passado que eram muito diferentes dos seres vivos que existem hoje. Isso nos mostra, então, que houve evolução, que houve modificação das espécies. E também pode nos mostrar semelhanças dos seres vivos do passado com os atuais, nos mostrando o parentesco evolutivo entre eles. Outro tipo de evidência evolutiva muito interessante, muito legal, é a embriologia comparada. Na embriologia comparada, eu comparo embriões de seres vivos atuais para entender o quanto eles podem ser aparentados e como a evolução foi moldando, né, esses seres vivos e permitindo que eles tenham diferenças e tenham a biodiversidade que a gente tem hoje. Aqui eu desenhei, por exemplo, os embriões de alguns vertebrados, do peixe, de um cão e de um humano. Você pode ver que eles são muito semelhantes. Se a gente for observar um embrião em determinado estágio, né, de um vertebrado, a gente não consegue saber de que espécie que é, a não ser que você seja um especialista dos brabos, tá? Então, eles são muito semelhantes entre si. Isso nos mostra, né, essa parentesco evolutivo entre eles, um ancestral comum, uma ancestralidade que foi se modificando ao longo do tempo, gerando as diferentes espécies. Outra coisa interessante é que quando a gente observa o desenvolvimento fetal desses organismos, a gente vai vendo que quanto mais parecido é o desenvolvimento fetal, mais aparentado evolutivamente essas espécies são, tá? Outra coisa interessante dentro dessa embriologia é que a gente hoje também consegue analisar esses embriões de maneira molecular e encontrar genes que são exatamente iguais em muitos animais, até mesmo em animais muito distantes evolutivamente da gente, como são os artrópodes, como insetos. E esses genes, eles vão ter papéis muito semelhantes na formação e desenvolvimento dos embriões lá no iniciozinho da sua vida, tá bom? Bem interessante também esse tipo de comparação evolutiva. E por último, deixei aqui por último um ponto que é muito importante, muito utilizado no Enem e nos vestibulares, que é uma anatomia comparada, comparando órgãos homólogos e órgãos análogos. O que quer dizer isso? Bom, eu desenhei aqui para você um braço humano, uma asa de morcego e também uma asa de uma mosca, uma asa de inseto. Então, a gente pode comparar inicialmente aqui o braço humano com a asa de morcego. Observe que os ossos que compõem os ossos do braço humano e da asa de morcego são muito semelhantes. Eu tenho, por exemplo, aqui ó, um osso longo, um húmero, tanto no braço humano quanto no morcego. Tem o rádio e a una também nele. Tenho aqui as falanges formando os dedos em ambos os membros. Mas veja, o braço humano tem uma função, que é manipular objetos, por exemplo, enquanto que a asa do morcego tem a função de voar. Então, veja, esses órgãos a gente chama de órgãos homólogos, eles têm a mesma origem embrionária, eles nos mostram um ancestral comum, mas esse ancestral comum, ele divergiu formando órgãos com funções muito distintas, manusear objetos e voar. Então, como eu falei, são órgãos homólogos, porque tem essa origem semelhante, tem uma anatomia muito semelhante, entretanto, funções muito diferentes, o que caracteriza, então, uma divergência evolutiva, um ancestral comum que diverge em funções diferentes. E temos também a comparação entre a asa do morcego e a asa do inseto. Vejam, são membros que têm a mesma função, voar.
Entretanto, as origens embrionárias, evolutivas, desses dois membros aqui são completamente diferentes. A gente não encontra uma homologia entre elas, porém a gente encontra uma analogia. Eles têm a mesma função, têm funções semelhantes para esses animais, certo? Então, nesse caso, para formar esses membros de origens tão diferentes, mas com a mesma função, a gente tem o que a gente chama de convergência evolutiva. Ancestrais diferentes que convergem para o mesmo ponto, que é a função de voar, certo? Bom, eu espero que eu tenha te ajudado com essa aula rapidinha aqui sobre as evidências evolutivas. Se você tem alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou ter prazer em te ajudar. E também não esqueça que você pode aprofundar esse conhecimento lá no nosso site com nossas aulas escritas lá no site do curso Enem Gratuito. Era isso, um beijo pra ti, tchau, tchau!